lá, Fórum Mídias de hoje, 9 de fevereiro de 2026. Temos aqui a imagem do governador Tarcísio de Freitas ao lado do criminoso condenado a 27 anos, Jair Bolsonaro. Está ali a folhinha que marca março de 2021, eles ainda no governo Bolsonaro, eles estão sorrindo, os dois. Vocês lembram por que eles estão sorrindo? O Bolsonaro estava lendo a notícia de que, com a pandemia, aumentaram os casos de depressão e, em consequência disso, o número de suicídios. E eles estão rindo. O Bolsonaro ainda falou para o Tarcísio: pode rir, Tarcísio. É disso que eles estavam rindo, das pessoas com depressão que se mataram durante a pandemia. E agora, esta pessoa que estava rindo com o Bolsonaro é o governador de São Paulo e quer continuar a ser governador, ou ainda guarda no peito a vontade de ser presidente da República. Recentemente, ele esteve num encontro da FAAP e lá ele aproveitou a plateia amiga para cometer a seguinte coisa. O jornalista faz uma pergunta a ele e ele fala isso aqui. Máximo a resposta de Tarcísio de Freitas para uma pergunta feita por um jornalista. Em um momento se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Vocês viram? Um presidente da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história. Bom, falar em presidente que já foi preso, o dele está preso e condenado pelo Supremo, em última instância, a 27 anos de prisão. O fato do Lula ter sido preso não o desonra mais as pessoas que o prenderam, porque ele foi preso sem nenhuma culpa, sem nenhuma prova de crime dele. E, aliás, Tarcísio, se você acha isso, que ele comandou, se você tem prova disso, você deveria processar o presidente Lula. Mas falar esse tipo de coisa pelas costas e aproveitando uma plateia amiga é covardia. É covardia. De coisa de quem não tem o que mostrar para a população de São Paulo e quer sobreviver da fama bolsonarista de caluniar. É o Lula, o nove dedo, ladrão, ex-presidiário, esse discursinho que não vai te levar a mais do que 30% dos votos. Isso aqui é calúnia. A calúnia é um crime contra a honra definido no artigo 138 do Código Penal brasileiro, que consiste em imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. Ele culpa o Lula de liderar o maior esquema de corrupção da história do Brasil. A pena prevista de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Para configurar o crime, a acusação deve ser falsa a imputar um crime específico. Pois é, ele falou. Formação de quadrilha, já que ele liderou a quadrilha, ele formou uma quadrilha, né? Líder de quadrilha, maior esquema de corrupção da história. O presidente Lula deveria fazer com ele o que fez com o Deltan Dallagnol. Eu comentei isso na matéria que eu escrevi lá na Folha. Ele pegou o Deltan Dallagnol, que, aliás, eu não sei se vocês sabem, que a Dilma foi derrubada por uma pedalada. Agora, vocês sabem como é que o Deltan Dallagnol virou procurador? Ele passou no concurso, mas para passar no concurso não bastava a prova, você tinha que ter 2 anos de experiência comprovada na área, e ele não tinha. Mas ele tinha o pai dele, que era
do alto escalão lá do Ministério Público lá do Paraná. E aí fez o quê? Entrou com uma liminar. Enquanto isso, o Deltan foi trabalhando, e aí deu os 2 anos. Então, foi uma pedalada judicial. Usaram a teoria do fato consumado. Uma jogada, uma pedalada. Aquilo que acusaram a Dilma, foi isso que o Deltan fez para entrar como procurador. Uma jogada desonesta, usando uma liminar, e aí foi ficando, aí quando olhou já estava fato consumado. Bom, o presidente Lula entrou numa ação contra o Deltan Dallagnol e já teve julgamento, R$146 mil de multa. Em ano eleitoral, é bom que o presidente e o PT façam essas ações judiciais, porque a direita segue a cartilha do Bannon, inunde-os de merda. Vai ser acusação em cima de acusação, já que não tem nada para apresentar no lugar. Eles só sabem criticar, não tem nada para pôr no lugar. Agora, tem umas perguntas aqui, o Tarcísio não respondeu aquela, e também a jornalista que publicou aquele vídeo ali, ela se chama Evelyn Agostinelli, ela colocou lá umas perguntas que o Tarcísio deveria responder. O esquema de desvio de dinheiro público para repassá-lo para grandes empresários, como o dono da Ultrafarma e da Fast Shop, que acontecia até pouco tempo na Secretaria de Fazenda do seu governo. O senhor é que era o chefe? Quem não se lembra, não é, daquele esquema da Ultrafarma que só um auditor levou R$1 bilhão em propina? Você imagina o tamanho do esquema. Outra pergunta que a Evelyn deixou. A venda da Sabesp, sem nenhuma necessidade, mesmo sendo uma empresa pública lucrativa e competente nas mãos do Estado, entregue numa licitação que só tinha uma empresa, se refere a algum tipo de esquema fraudulento, Tarcísio? E, aliás, você de São Paulo melhorou a Sabesp? Terceiro, o dinheiro de campanha, Tarcísio, que você recebeu do pastor Fabiano Zettel, o cunhado do Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi para que você fizesse que tipo de favor a ele como governador do estado de São Paulo? Tem relação com as fraudes do Banco Master? Por que a Evelyn pergunta isso? Bom, primeiro, não sei se vocês sabem, que o cunhado do Daniel Vorcaro, e que também faz parte da cúpula do Banco Master, o Fabiano Zettel, ele foi o maior doador da campanha do Tarcísio de Freitas. Ele, pessoalmente, com o CPF dele, doou 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Então, essa já é uma relação do Tarcísio com o Banco Master. O cara do Master deu esse dinheiro para o Tarcísio. Agora tem essa outra aqui. A segunda diz respeito à privatização da EMAI, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, responsável pelo controle do volume de água do Rio Pinheiro e das represas Guarapirins. Tarcísio vendeu a companhia no 2º ano de governo, com direito a foto, martelada, aquelas coisas. O fundo Fênix, FIP, arrematou a EMAI por 1,04 bilhão. Entre os cotistas está o empresário Nelson Tanuri, investidor de referência do fundo. É aí que o Banco Master reaparece na história. Já privatizada, a EMAI aplicou 160 milhões em CDBs do Let's Bank, que pertence ao Banco Master. Ou seja, ele meteu 2 milhões na campanha do Tarcísio e, logo depois, a EMAI meteu 160 milhões em uma das fintechs do Banco Master.
E aí, Tarcísio, você tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Foi só coincidência? 4. Tarcísio, por que o senhor nunca se interessou em investigar o PCC na Faria Lima? Por que os crimes financeiros ali tiveram que ser descobertos e combatidos pelo governo federal? Ela está citando a Operação Carbono Oculto, que mostrou lavagem de dinheiro de vários postos de combustível por fintechs da Faria Lima e todo esse dinheiro relacionado ao PCC. Mas até haver a Operação Carbono Oculto, que foi agora, em julho, me parece, do ano passado, nada disso. Aliás, o governo Tarcísio também não sabia, essa quinta pergunta, o ex-segurança dele, que ficou ao lado dele durante anos, era membro do PCC e foi preso só em 2024. Outra pergunta, a sua polícia em São Paulo não sabia mesmo dos postos de combustíveis que lavam dinheiro, postos de combustíveis, hein, Tarcísio? Você não sabia de nada também? Aliás, o Tarcísio, nessa ligação, o PCC, eu já mostrei aqui várias vezes que dentro da polícia de São Paulo havia um policial dono de 2 fintechs que lavavam dinheiro para o PCC. O delegado-geral da polícia do Tarcísio deu palestras para essas fintechs do PCC. E o Tarcísio não sabe de nada, não sabe de nada. Outra, até hoje várias pessoas estão morrendo ao tomar bebidas alcoólicas com metanol. A sua polícia não é competente para descobrir o que está acontecendo e quem está fazendo isso? Hein, Tarcísio? É atacar o governo Lula, é só o que lhe resta? Tem mais isso aqui, Tarcísio. São Paulo encerra 2025 com 266 registros de feminicídio, maior número da história no Estado. E não é só o maior número da história no Estado, não, é o maior número de feminicídio no Brasil. Isso aqui são os números de 2025. São Paulo libera disparado com 233 mortos, mulheres assassinadas em feminicídio. Em segundo vem Minas com 139, 100 a menos. Agora, qual o resultado se pode esperar de um governo que, primeiro, colocou como secretária da Mulher uma vereadora que, nos seus anos de mandato, jamais teve qualquer projeto em defesa das mulheres? Uma vereadora que disse que feminismo atrapalhava a vida das mulheres. O feminismo é contrário às mulheres. E que depois foi substituída por uma senhora chamada Valéria Bolsonaro. Ela não é ligada diretamente, mas é prima do Bolsonaro. Mas aquilo que eu sempre digo, quando você bota um Bolsonaro para tomar conta da Secretaria da Mulher, o que você quer? Por isso é que eu digo, o feminicídio não é um acaso, uma desgraça que aconteceu sobre São Paulo. É um projeto do governo de Tarcísio de Freitas. Quando ele bota na Secretaria da Mulher 2 pessoas antifeministas e tira verbas, e não apenas tira verbas, contingencia aquelas que não tira. Portanto, a secretaria sem verba comandada por pessoas que são contra o feminismo. Então, normal que aconteça o feminicídio em São Paulo e que São Paulo bata recorde. Agora, não é só isso. São Paulo tem quase 40 casos de estupro por dia. São 40 mulheres estupradas por dia em São Paulo. Fruto dessa mesma política que eu estava falando. Para por aí, o homem que diz que a segurança, que São Paulo é ficar seguro com ele. Aqui está um gráfico que mostra
as mortes cometidas pelas polícias em São Paulo a cada ano, nesse gráfico. Vocês veem que aqui no ano 2019 tinha 2018, 844, a pau. Em 2021, havia caído para 551. Em 2022, quando o Tarcísio foi eleito, mas ainda não havia assumido, o número de mortes em São Paulo foi de 415. Já no primeiro ano do Tarcísio, já subiu para 510, no segundo ano dele para 813 e agora para 834. É uma escalada do assassinato, da letalidade policial sobre a população de São Paulo. É isso que é o governo Tarcísio, não é segurança, não é segurança, é matar a população. Eles acham, quando botaram lá o DERIT, que a solução ia ser isso, partir para o confronto, para matar. Jogaram as mortes que estavam em 415 para 834, exatamente o dobro. O dobro. Foi isso o que o Tarcísio conseguiu até agora no governo dele. Mas aí ele se apressa em aparecer dizendo que fez isso, que fez o Rodoanel, que fez não sei o quê. Mas aqui o dirigente, o ex-dirigente, foi presidente do PT, deputado federal, José Dirceu, manda um recado para o Tarcísio de Freitas, o mentiroso, caluniador. Tarcísio de Freitas anunciou as suas obras do ano que está terminando. A primeira delas, o túnel Santos-Guarujá, que nem começou ainda, e é feito em conjunto com o governo federal. Sem o governo federal, essa obra não sairia. A segunda é a remoção da favela do Moinho, 80% com recursos do governo federal. A outra obra que ele anunciou é a linha Ouro de metrô e o primeiro trecho, vamos dizer assim, do Rodoanel Norte. Acontece que ele recebeu o governo com 80% dessas obras já concluídas. Então não é obra do governo dele. Por fim, ele anunciou que está entregando casas, 76 mil casas, vai entregar mais 110 mil casas. Na verdade, ele não está entregando casa, ele está entregando o financiamento, 16 mil reais por família, para financiar essas casas. Portanto, governador Tarcísio, o que você não contou foi a privatização da Sabesp. Você se lembra? Que hoje nós sabemos o que aconteceu. Tarifas altas, não há mais atendimento, péssima prestação de serviços e o pior, água de péssima qualidade em muitas regiões de São Paulo. A história toda ainda não foi contada, porque nós temos o ano que vem, onde vamos votar. E esse ano, sim, decidirá se Tarcísio continua ou não. Bom, o que a gente viu aí é que o Tarcísio se aproveitou ainda desse período, ainda continua iludindo muita gente, achando que ele é um governador eficiente, porque é protegido pela mídia. Porque todos esses casos que nós estávamos comentando aqui, inclusive da Carbono Oculto, sumiram do noticiário. O escândalo da Secretaria de Fazenda, bilionário, sumiu do noticiário. Ninguém ouve falar nisso, mas este ano, como lembrou o Zé Dirceu, este ano de 2026, tem campanha. Então, Tarcísio, você não vai poder ficar mentindo. O presidente Lula já anunciou. Vai ser a campanha da verdade contra a mentira. Você vai mentir e vai ter que engolir a verdade. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.